this. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care at all. Fala galera, tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, eu sou o Gabriel e esse daqui é o meu canal sobre animes. Vamos então comentar sobre o capítulo 29 de Boruto, que convenhamos, não dá pra negar, esse mangá de Boruto tá numa crescente, tá realmente entregando algo bom. Eu não quero ser chato, mas o anime não vem fazendo isso com o mesmo nível. Mas é o seguinte, se você ainda não leu o capítulo 29 de Boruto, não tem problema. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo nos comentários, você vai lá no site, lê o capítulo e depois volta aqui. E outra dica, me siga nas redes sociais ou ativa o sininho do canal, porque sempre que sai um capítulo novo de Boruto, eu divulgo no meu Twitter, no meu Instagram e também divulgo lá na comunidade do canal. Ou seja, assim que sai o capítulo, eu já disponibilizo o link para vocês inscritos do canal e também vocês que me seguem nas redes sociais. Então se você não quiser ficar sabendo que o capítulo saiu só porque você recebeu a notificação da review, me siga nas redes sociais ou ativa o sininho, porque aí você vai ser notificado quando eu fizer uma publicação lá na comunidade do canal, beleza? Mas ok, chega de enrolação, vamos falar desse capítulo. E meu Deus do céu, esse arrombado do Kajin Koji, cara, ele ativou o modo Sanin, pra que isso daqui, cara? Mas ok, vamos no início. O Kajin Koji entra dentro de Konohagakure e algo que eu simplesmente adorei, e se bem que não fizeram mais que obrigação deles, foi colocar o Kajin Koji pra entrar dentro da vila, mas de um modo que ele não fosse notado. Tanto que ele entrou ali no bequinho, saiu despercebido. Ele não entrou dentro de Konoha, causou um alvoroço nem nada do tipo, até porque não dá pra negar, ele tava lá no alto, foi lá embaixo, então tinha tudo pra alguém acabar percebendo ele, mas fizeram um roteiro pra ele não cair no meio da multidão, mas sim num beco afastado onde ninguém percebeu ele. E isso daqui, na minha opinião, ficou muito da hora. E ainda nesse lance aqui do Kajin Koji, nós temos a Delta pistola pra caramba com essa situação, mas eu não vou negar que essa situação tá me deixando com a pulga atrás da orelha, justamente porque o Delta, Kajin Koji e Jigen fazem parte da mesma organização. Entretanto, a Delta vem com essa desconfiança em cima do Kajin Koji desde o início do mangá de Boruto. Ela fica ali no pé dele tentando saber o que ele tá fazendo, como se ela não confiasse no Koji. E como nós vimos, o próprio Jigen deu permissão pra ela fazer isso, dando a entender que o próprio Jigen não tem tanta confiança assim no Kajin Koji. Isso daqui, mesmo que eu não goste, levanta a suspeita de que ele é um espião infiltrado dentro da cara. Desse modo, os primeiros membros da organização não confiam muito no Koji, porque eles não sabem tanto assim sobre ele, e por conta disso vem essa desconfiança, assim, o que esse cara quer, será que ele tá realmente do nosso lado? Tivemos aqui o momento em que a Delta estava acompanhando ele, na verdade vigiando, e como nós vimos, ele conseguiu despistar ela sem muita dificuldade, e partindo disso, o próprio Kajin Koji falou ali, né, sinto muito Delta, mas essa é a minha missão. E isso daqui é um pouco complicado, porque nós não sabemos especificamente de qual missão o Kajin Koji está falando, se é simplesmente recuperar o Kawaki, ou é alguma outra coisa que nós não sabemos, mas alguém vai bolar uma teoria aí, vai postar no YouTube e em breve todo mundo vai saber, ao menos da teoria, se vai ser verdade ou não, só acompanhando o mangá. Pois bem, agora nós estamos dentro de Konohagakure. O Naruto acaba chamando o Boruto pra tirar aquele famoso X1 de pai e filho que eles faziam antigamente, e meu Deus do céu, como eu gostei de ver essa relação desses dois personagens, justamente porque, como nós bem sabemos, Boruto e Naruto não se davam muito bem no início da história mostrada a nós. A relação entre eles dois era muito boa enquanto Naruto ainda não havia se tornado Hokage, mas depois que ele se tornou Hokage, ele ficou sem tempo pra ninguém da sua família. Partindo disso, nós tivemos o exame Chunin, Boruto trapaceou, tivemos também a redenção do Boruto e as coisas se acertaram entre eles dois. Mas esse capítulo aqui mostrou eles dois muito mais próximos do que em qualquer outro capítulo ou qualquer episódio de Boruto. E nesse X1 aqui, o objetivo do Naruto é descobrir um pouco mais sobre o karma que o Boruto e o Kawaki também possuem, e por conta disso ele também convida o Kawaki pra participar e ver ali mais ou menos como funciona. Nesse capítulo nós tivemos um grande destaque pro Boruto, pro Naruto, pro Kawaki e olha só pra Himawari. Essa personagem, ela é muito adorada pelos fãs, mas como nós vimos lá na entrevista do Ikimoto, ninguém da produção tem grandes planos pra Himawari. E os diálogos que ela teve com o Kawaki, mesmo que pareça algo simples pra gente, ainda assim a Himawari, mesmo sendo uma criancinha, ela transmitiu algum tipo de conhecimento pro Kawaki. Agora ele sabe uma coisa que ele
não sabia. E eu tenho certeza absoluta que essa informação aqui sobre esse cumprimento depois de uma luta entre dois amigos vai ser importante lá na frente, porque como eu já comentei antes, eu tenho certeza que o Boruto e o Kawaki vão se tornar grandes amigos. E como nós vimos nessa luta, o Boruto ainda assim não é páreo pro Naruto, só que não dá pra negar que o Boruto está mais forte, como o próprio Naruto comentou, já que ele percebeu que o Boruto vem treinando com força. E nesse momento aqui nós tivemos o Kawaki falando pro Boruto parar com esses truques, e instantaneamente eu lembrei da luta do Boruto com o Shikadai, porque o Shikadai falou: eu conheço os seus truques, Boruto, você sempre utiliza a minha estratégia, Kagebushin, tem ali a Vendaval, e quando dá ali ele utiliza o Rasengan. E isso daqui é muito interessante porque o Shikadai já sabia desse estilo do Boruto, porque já conhecia ele há muito tempo, enquanto o Kawaki viu o Boruto uma ali, uma aqui, né, em momento de combate, já percebeu que esse é o grande trunfo do personagem, o que, convenhamos, não é uma coisa muito boa dependendo de quem ele enfrentar. Então o Kawaki resolve dar uma forcinha pro Boruto, ele ativa o seu Karma e instantaneamente o Karma do Boruto também é ativado. Naruto obviamente fica impressionado, então a luta recomeça, só que dessa vez os atributos do Boruto estão superiores, ao menos ao Boruto de alguns minutos atrás, sem Karma roubado do caralho ativado. Ainda assim, ele não deu conta do Naruto, né? Ele acabou perdendo a luta, como sempre, basicamente, só que não podemos negar que ficou nítido o aumento de poder do Boruto naquele momento. O taijutsu dele estava mais poderoso, ele estava mais veloz e o ninjutsu dele também estava mais poderoso. Isso porque ele ativou o Karma, não sabe como o Karma funciona e só foi na fé, digamos assim, contra o Naruto. Então imagina quando ele tiver mais conhecimento em cima dessa habilidade. Um exemplo disso foi justamente o Raito que ele utilizou, acabou tendo mais alcance que o próprio Naruto esperava, e por conta disso o Naruto acabou utilizando o Kagebushin para não receber o dano. E no final da luta deles dois, eles acabaram se cumprimentando, e essa cena eu achei muito bem trabalhada, justamente porque ela não acontece quando o Boruto cai em um quadrado, no outro quadrado tá lá eles dois se cumprimentando. Muito pelo contrário, esse cumprimento acontece na outra página e é justamente a primeira cena da página, o que torna mais fácil ainda de impressionar o leitor, porque é algo que a gente não vê há muito tempo. Tivemos esse lancezinho aqui com o Obito, Kakashi, e logo lá no início da história tivemos também com o Naruto e, é claro, com o Sasuke. No final das contas, todo mundo ali acaba aprendendo sobre alguma coisa, e naquele momento de combate tivemos os flashbacks do Kawaki retornando, e meu Deus do céu, que garoto sofrido. Os combates que ele tinha com o Jigen era basicamente ele apanhando, ele nem conseguia chegar perto do Jigen e ele queria parar com aquilo ali, mas o Jigen não permitia que isso acontecesse. E o próprio Jigen acabou focando mais uma vez nesse vazio que o Kawaki possui, e meu Deus do céu, isso daqui já tá ficando um pouco chato, justamente porque não tá explícito se esse vazio é realmente uma coisa literal que tá faltando ali no Kawaki, ou se é só uma questão filosófica pelo Kawaki sofrer desde que nasceu. Primeiro sofreu nas mãos do pai, agora sofre nas mãos do Jigen, e meu Deus do céu, bora ver como é que o Naruto vai lidar com esse garoto. Agora tivemos o Kawaki conversando com o Naruto, e essa conversa foi rica em detalhes para ambos os personagens, não somente eles dois, como também para o público por conhecer o Naruto e todo o passado dele. E agora nós temos um pouco mais de informações sobre o Kawaki, como por exemplo, ele não consegue manipular chakra. A regra é clara, se você não consegue fazer ninjutsu e nem genjutsu, você tem que se esforçar no taijutsu e vestir uma roupa de lycra verde. Caso você não faça isso, você tá atraindo movimento. E caramba, essa informação é realmente muito importante, justamente porque nós vimos o Kawaki em combate, mas em momento algum ele fez uma manipulação direta, alguma utilização de ninjutsu. Em boa parte da luta dele contra o Mandíbula lá, ele utilizou a extensão do seu corpo, consequentemente ele utilizou o taijutsu e tivemos aquela explosão lá. Mas o ninjutsu propriamente feito pelo Kawaki nós não tivemos. E ainda nesse momento o Kawaki aprendeu um pouco mais sobre conexão, o Naruto fez uma ótima explicação para ele, e o melhor de tudo, ele se usou de exemplo em duas situações diferentes ali, isso é aquilo, conexão, nós estamos unidos e tudo mais. E isso daqui, na minha opinião, diferente do Jigen falando com o Kawaki, não é baboseira. Como nós vimos lá nos flashbacks, o Jigen, o que ele fazia era menosprezar o Kawaki, parece até que ele queria deixar o Kawaki puto pra caralho pra despertar algum tipo de poder. Se essa era a intenção, a reação do Kawaki perante a ação do Jigen foi completamente o oposto
disso. E agora na conversa que ele teve com o Naruto, ficou bem claro pelas expressões dele que ele tá começando a entender um pouco mais sobre o próprio Nanadame Hokage. Então vê se ele não mata ele, seu desgraçado arrombado. E agora, partindo bem pro finalzinho do capítulo, o Kawaki vai tentar consertar o negócio da Himawari que ele acabou quebrando. Pra ser mais exato, o vaso que a Himawari fez pra Hinata. E se afastando um pouco do Kawaki, nós temos um sapinho ali que aparentemente utiliza o modo Sannin e está focando no Kawaki. E nessa mesma página nós temos o Kajikoji comentando, né? Ah, então é aí que você tá, seu arrombado do caralho. Agora fica a questão como que o Kajikoji vai lidar com essa situação. Não sabemos muito bem qual é a real missão do Kajikoji, se ele vai pegar o Kawaki e levar pro Jigen, ou se é algo maior do que isso. Tá bem na nossa cara que o Kajikoji possui ali uma visão compartilhada com esse sapo. Partindo disso, o Kajikoji, assim como esse pequeno sapo, está com um traçado no seu olho remetente ao modo Sannin dos sapos, o que deixa tudo mais complicado, né? Eu fiz um vídeo há 2 semanas atrás falando com todas as letras que o Kajikoji não é o Jiraiya. Aí já não basta ele parecer o Jiraiya, utilizar o Rasengan, utilizar a invocação sapo e todas as pequenas conexões ali que ele tem com o Jiraiya ou com o Noragakure em geral. Agora o filho da mãe me aparece com o modo Sannin dos sapos. Obviamente isso daqui é especulação, nós não sabemos se aqueles sapos são realmente sapos ou se é alguma coisa mecânica, cientificamente falando. E nós também não sabemos com toda certeza se isso daqui é o mesmo modo Sannin que o Jiraiya, que o Minato e também o Naruto aprenderam. Agora não dá pra negar que seria muito estranho um cara randômico ter modo Sannin dos sapos, ter consequentemente invocação de sapos, e o Naruto Uzumaki, o cara que trouxe a paz pro mundo ninja, não saber disso. E caso você não saiba, recentemente nós tivemos aí a entrevista do Ikimoto, ele apareceu pela primeira vez, e quando ele foi perguntado, né, sobre o Kajikoji, ele deu uma risada, não foi maléfica, mas eu consegui entender qual era o objetivo dele com o Kajikoji, e o objetivo dele nada mais é do que isso daqui basicamente. Toda a fandom de Naruto / Boruto comentando sobre esse personagem, falando se ele é o Jiraiya, se ele é outro personagem, se ele é o pai do Konohamaru, se ele é isso, se ele é aquilo. O plano do Ikimoto, juntamente com seus companheiros de trabalho, é nada mais nada menos do que criar um hype em cima desse personagem. Não dá pra negar que isso está acontecendo, mas o problema é, e se esse personagem não tiver uma história tão boa assim no final das contas? Eu nem falo dele ser um personagem fodão, não acho isso necessário. Como eu disse lá no meu vídeo, ele pode simplesmente ser o Kajikoji e com o passar do tempo ele foi adquirindo essas habilidades. Mas o real problema vai ser se o roteiro do personagem no contexto geral for ruim, porque aí sim a fandom vai cair matando. Justamente porque eles criaram um hype grandioso em cima do personagem, em cima da origem dele, das habilidades que ele possui semelhantes ao Jiraiya, pra no final das contas ele não ser um personagem tão importante assim pra obra. Então eu tô bem curioso pra ver como é que o Kodachi, o Kishimoto e também o Ikimoto irão lidar com essa situação. Ainda mantenho a minha opinião de que o Kajikoji não é o Jiraiya. Pelo andar da carruagem eu vou errar, mas ainda assim eu mantenho essa opinião, assim como eu mantive a opinião de que o Boruto não ia ter o Byakugan. No final das contas eu estava correto, então bora ver se eu acerto mais uma vez. Enfim, comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse capítulo. Não dá pra negar que já dá pra criar várias teorias em cima desse capítulo, meu Deus do céu. Mas é claro, se você assistiu até aqui, não esquece de deixar o seu like no vídeo, que é muito importante. E lembrando, galera, que a Black Friday lá na Caminhas Nostálgicas vai durar de sexta-feira até domingo. Esse vídeo está sendo gravado e postado pra vocês no sábado, ou seja, a Black Friday ainda está ativa nesse sábado e se manterá ativa até o domingo lá na loja parceira do canal. Caso você não conheça a loja Caminhas Nostálgicas, é só acessar o segundo link aqui embaixo na descrição. Inclusive foram eles que me enviaram esse casaco de Konohagakure. Por lá você encontra de tudo do mundo otaku e geek. E é claro, assim que você finalizar sua compra, utilize o cupom de desconto GabrielPlay para receber aquele desconto maroto. E para melhorar tudo, nós estamos na Black Friday, então você vai ter o desconto especial mais o desconto de cupom. Então não perca tempo e acesse o segundo link aqui embaixo na descrição, beleza? E lembrando, se você for novo ou nova aqui no canal, se inscreve para não perder mais nenhum vídeo, certinho? Então é isso, vou ficando por aqui, um forte abraço, falou, valeu, tchau!